Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Atendendo uma solicitação de uma grande parte de alunos, hoje eu vou falar com vocês sobre a família, tá? Lembrando que no ensino fundamental existe uma semana disponibilizada para a família, né? Para as suas interações com a família, atividades que envolvem a família. Então, a família ela é um importante grupo social, né? Grupo social e primário que vocês têm contato, tá? E isso vai fazer o quê? Vai moldar você como indivíduo. Você tem muito mais dos seus pais do que você imagina. Então, vou falar da família e eu vou falar um pouquinho também sobre definições importantes que vocês devem aprender e que estão no livro, tá? Então vamos lá. Mesmo considerando todas as diferenças, há normalmente um processo de socialização formal produzido por instituições. E o que eu estou chamando de instituições? Eu estou chamando a igreja, eu estou chamando de escola, tá? Então, esse processo de socialização, ele é considerado formal, tá? Então, pense naquela ideia de educação formal, tá? E existe um processo que ele é informal, né? E esse processo informal, ele abrange principalmente a nossa família, né? Também entra nessa informalidade, né? Os nossos vizinhos, os nossos grupos de amigos e também os meios de comunicação que nós utilizamos. Então, a família ela é o ponto de partida dessa nossa socialização. Um espaço privado das relações de intimidade e de afeto, que geralmente podemos encontrar em alguma compreensão de refúgio, apesar de conflitos. Gente, é na nossa família que a gente pode ser a gente mesmo, tá? Então, nenhuma família perfeita, mas é a nossa família, né? É ali que você encontra aconchego, é ali que você encontra intimidade, afetividade. Nem todas as famílias têm isso, mas é essa a ideia de família, né? Do aconchego, tá? Mais pra frente eu vou abordar outras situações que envolvem família e vocês vão lembrar desse início, tá? Como eu falei, nenhuma família é perfeita, tá? Toda família tem relações de conflitos, né? De desavenças, divergências de opiniões, tá? E até um certo ponto acaba sendo saudável, tá? Mas vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. A família é o espaço onde aprendemos a obedecer regras de convivência e a lidar com diferenças e diversidade, né? Então, o não pode, não, você não vai, isso faz parte das nossas regras, né? De lidar com essa diferença, a diversidade, né? Então, é a família que faz esse processo de educação, tá? Lembrando, esse processo de socialização, a família, vizinhos, amigos, ele é considerado um processo informal, tá? Não se esqueça disso, tá? Então, os espaços públicos de socialização são todos os lugares onde nós frequentamos no nosso dia a dia, tá? Neles, as relações são diferentes, pois convivemos com pessoas que muitas vezes nem conhecemos. Então, qualquer lugar que você vai, às vezes você pode estar andando na rua, você não conhece todo mundo que está ali naquela rua, tá? Então, mas é um espaço público que promove uma socialização, tá? Fiquem com essa ideia também na cabeça. Nesses espaços públicos, não podemos fazer muitas das coisas que nós fazemos em casa, já que não são permitidas. E precisamos observar as normas, as regras, né,
para cada situação. Nos locais de cultos religiosos, por exemplo, devemos fazer silêncio. Na escola, onde ocorre a chamada educação formal, lembra que eu falei? Precisamos ser pontuais com os horários de entradas e saídas e assim por diante. Então, nesse momento de aulas remotas, pontuais com entradas na videochamada ou não, tá? Existe uma flexibilização aqui nesse momento de exceção que é a pandemia. Vocês podem estar escutando eu falar de madrugada, tá? Enfim, há, entretanto, agentes de socialização que estão presentes tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados, que se desenvolvem por meio da nossa comunicação. Então, eu estou falando do cinema, da televisão, rádio, jornais, revistas, internet, o próprio celular, tá? Isso faz parte da nossa socialização, nossos meios de socializar, e alguns são mais eficazes que outros, tá? Então, isso é algo que vocês estudam na cultura. E cultura é um pouquinho mais para frente. Vamos voltar para a família, tá? Então, a família ela existe há muito tempo, tá? Mas a estruturação da família ela muda, tá? Então, ela vai mudar de acordo com o tempo, de acordo com o espaço e principalmente de acordo com a sociedade. Então, reparem aqui como era antigamente, né? Como era retratada as famílias na antiguidade, né? E hoje, como é que nós retratamos a família, tá? Aqui era pintura, aqui já era uma imagem fotográfica, tá? Algumas coisinhas já mudam, tá? Aqui nós temos uma parede ao fundo, aqui nós temos mais extensão da família, tá? Então, reparem que pensem, na verdade, pensem no tempo, o quanto o número e a forma de casamento ele mudou em relação à antiguidade. Pensem quanto ao tipo de família, também ela muda, né? E os papéis de cada um dos nossos familiares, tá? Então, família e o número de casamento. Gente, isso muda muito para a nossa atual sociedade, né? Existe a família monogâmica, que é aquela que é formada o marido que tem apenas uma esposa ou apenas um cônjuge, tá? No Brasil, o casamento no civil só pode ser monogâmico, né? Novo casamento só pode acontecer depois que você termina o casamento anterior, né? Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência de ir no cartório no sábado de manhã e ver como acontece um casamento no civil. De acordo com a Constituição brasileira, tá? A mulher ela tem o dever de dar ao homem filhos, tá? De constituir uma família, né? Isso tá na Constituição e é lido durante o casamento, né? Se vocês tiverem oportunidade, quando for seguro para você, pede para alguém ou vá num casamento no civil para você reparar o que o juiz ali ele vai falando, né? Em relação à lei e à constituição de família, tá? A família e o número de casamento. Então vamos lá. Reparem bem essa imagem e vamos lá. Família poligâmica. Tá? Então é aquela que o esposo pode ter 2 ou mais cônjuges. Tá? Então repare que é o esposo, é o marido, o homem ele pode ter mais que uma esposa. Tá? Esse tipo de casamento ele acontece muito em sociedades árabes, mas isso dependendo da sociedade, o homem ele pode ter até 7 esposas, tá? Desde que
ele possa dar qualidade de vida, né, uma qualidade financeira para todas igual, tá? Todas igualmente. Então, se uma ganha um brinco, a outra tem que ganhar um brinco e todas elas têm que ganhar um brinco igual ou semelhante de valor, tá? Então, o que o marido dá para a esposa, ele tem que dar para as outras, né? Não sei se vocês já viram, né, aquela novela O Clone, né, onde a Jade ela era a primeira esposa, depois ele se casa com uma outra, e depois se casa novamente com a Jade, enfim, tá? Isso faz parte de uma família poligâmica, ok? Então vamos falar de poligamia, né? Existem tipos de poligamia, né? Então tem a poliandria, que é o casamento de uma mulher com 2 ou mais homens, né? Então nós vamos ter pouquíssimas sociedades que permitem esse tipo de matrimônio, tá? Porque nessas sociedades existem menos mulheres, existem mais homens do que mulheres. Então esse tipo de poligamia é permitido até culturalmente. Então aqui embaixo tem alguns países, né, onde esse tipo de matrimônio é permitido, tá? Obviamente eu não vou entrar com muitos detalhes em cada uma dessas coisas, mas nada impede vocês de vocês pesquisarem, tá, sobre algo que eu comente por aqui, tá bom? Mas lá no Tibete e na Índia, em alguns lugares da Índia, nós temos esse tipo de poligamia sendo permitido, né? Nós temos também a poliginia, que é um casamento de um homem com várias mulheres, tá? Encontrada em regiões da África subsaariana e também dos povos muçulmanos. Gente, é aquela ideia que eu falei da poligamia no texto geral, né? Até citei o Clone, tá? Então, é a ideia de que você pode ter várias mulheres, desde que você proporcione bens materiais igualitários entre todas elas. Então, aqui no Brasil, uma poligamia, uma poliginia não é vista com bons olhos, né? Já que nós somos um país monogâmico, tá? Não é cultural do Brasil um homem tem várias esposas, mas a gente sempre fica sabendo de algumas traições, né? Não só de homens, mas de mulheres também, e isso é tido na nossa sociedade como um ato antiético, tá? Então, vamos lá? Endogamia, tá? A endogamia é o casamento permitido apenas com alguém do mesmo grupo social, né? Então, vamos pensar na história, tá? Era muito comum nas sociedades primitivas e ainda é praticado em sociedades de castas na Índia. Então, citando novamente uma novela, Caminho das Índias, né? O Bharhuan, na novela, ele é um Dalit, né? Ele veio para o Brasil, ele enriquece tudo, mas quando ele retorna à Índia, ele continua sendo o quê? Um Dalit. Independente se ele conseguiu uma ascensão ou não em relação às riquezas, ele não muda o quê? A sua casta, né? Então, esse tipo de sociedade aqui na Índia é chamado de sociedade fechada, tá? Nas sociedades primitivas, então vamos voltar lá nos grupos, né? Onde, por exemplo, lá na Roma Antiga, existia uma classe social chamada patrícios. Então, era comum, né, antes do povo
ter direito a ter poderes que os patrícios se casassem entre os patrícios, tá? Então é algo bem fechado, né? Não dá para você nascer pobre e casar com uma pessoa rica, tá? São pouquíssimas sociedades no mundo hoje, atualmente, que tem esse grupo fechado, tá? Hoje em dia, a maior parte das nações permitem que você se case com qualquer pessoa, desde que seja um casamento por amor, consensual, tá? Então, a maior parte das sociedades não são endogâmicas, tá? Você, por exemplo, aqui no Brasil, você pode nascer pobre, de repente, quando chegar ao fim da sua vida, você ter enriquecido, né? Você pode casar com alguém com mais recursos financeiros que você, né? Constituir essa ideia de família, tá? Então, a gente tem formas de casamento, né? Então, a exogamia é o casamento com alguém de fora do seu grupo social. Então, você, por exemplo, nasceu numa comunidade e casou com alguém mais rico, né? Aqui você é negro casando com uma pessoa branca, um exemplo mais particular ainda, né? Você é uma pessoa negra casando com uma pessoa loira, tá? Isso faz o quê? Faz parte de um casamento com alguém que é fora do seu grupo social, fora das suas tradições, da sua identidade cultural, tá? E nós temos os tipos de família, né? Então, os tipos de família é algo que muitos de vocês não conheciam, mas é algo que é tão presente no nosso dia a dia que a gente já sabe, mas não sabe como definir, tá? Então, família conjugal, né? Então, que é o mais o conhecimento de senso comum, que a maior parte da população sabe, que é a família conjugal, aquela que é formada por marido, mulher e filhos. A gente conhece a família conjugal, que é a família que a gente chama de tradicional, tá? Então é a família que geralmente a gente pensa, tá? Um outro nome para poder se referir a esse tipo de família é a família nuclear, tá? Porque é um núcleo familiar, tá? Pensem dessa forma. E aí nós temos a outra parte da família, né? Então, são famílias consanguíneas ou famílias extensas, né? Então, pai, mãe e filhos, né? Que tem avós, tios, sobrinhos, noras, netos, primos, e isso forma o quê? Uma grande família. Geralmente, hoje, então eu estou trazendo para a atualidade, tá? No grupo da família. No nosso grupo da família tem nossos tios, nossos primos, e ali é onde tudo que acontece na família ou que a família precisa ficar sabendo é comunicado ali, naquele grupo, né? Tivemos em 2018, desculpa, gente, muita gente saindo dos grupos da família por causa de política. É um exemplo, né? E aí você pode pensar naquela música da abertura da Grande Família. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Enfim, briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Pirraça mãe, pirraça pai, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, nananana. Enfim, assistam essa abertura da Grande Família. É legalzinho também esse programa, tá? Então, a família extensa, tá? Então, pensa naquela ideia de extensão, tá? É aquela que abrange além do casal e dos filhos e os outros parentes, tá? Então, isso daqui é o grande almoço de domingo, tá? Onde vai todo mundo para casa da sua avó, se reúne para almoçar. Nossa, eu sinto tanta falta disso, gente. Então, vamos lá, olha só. Nós temos ainda a família monoparental, né? Então, é quando a família nuclear, vamos pensar assim, ó,
sua família conjugal ou família nuclear. Então, seu pai e sua mãe, né, infelizmente, por algum motivo, eles não deram certo junto, a convivência ficou meio ruim, enfim, né? Eles se separaram, cada um foi seguir a sua vida, né? E você ficou com um dos seus pais, tá? Quando você mora com a sua mãe e você é o filho e você visita o seu pai, você está numa família monoparental, porque você só tá com um, tá? Aquela ideia de mono, um parente. Então você tá ou com a sua mãe ou com seu pai, tá? Mas você pode ter irmãos morando, você e seu irmão e sua mãe junto, ou vice-versa, tá? Mas é o quê? Uma base da sua família ali, né? Você não tem o convívio diário com o outro, tá? Então essa é a ideia de família monoparental. E isso se torna cada vez mais comum na nossa sociedade, né? Essa família monoparental, onde o filho vive só com um dos seus pais, tá? Gente, relacionamento com pessoas é muito difícil, né? Então, um casamento ele pode acabar por N motivos, mas a principal é a falta do diálogo. É você conversar, é você tentar entender, é você se colocar no lugar do outro, né? Uma família, pra gente fazer dar certo, as duas pessoas precisam querer, né? Pense naquela ideia de balança onde você precisa ajustar os pesos dos dois lados, né? Então, para uma família, e aí independente do tipo de família, dar certo precisa muito do que? Do diálogo, né? Do perdão também, porque as pessoas elas não nascem sendo perfeitas, né? Então é importante você fazer o quê? Conversar. A outra pessoa não tem obrigação de adivinhar o que você está pensando, e nem a maior parte das pessoas não são videntes, e se você não fala, a outra pessoa não tem como entender. Então, por isso que uma das bases de uma família sólida é esse fato do diálogo, tá? E é importante que vocês façam o quê? Conversem, né? Então, conversar é importante não só na família, mas como sociedade, tá? Então, existem famílias homoafetivas, né? Então são famílias onde tem dois pais ou duas mães, né? Então são formadas por filhos de dois pais ou duas mães, onde os países que legalizaram essa união são pessoas do mesmo sexo. Gente, pensem assim, o amor ele não tem forma, né? O amor é algo que acontece, né? Você não tá quando você acha que você quer se apaixonar, é quando é mais difícil. E o amor, como eu falei, ele não tem uma forma. E eu penso assim, aí você é livre para você pensar do jeito que você quiser. Pessoas felizes, elas querem compartilhar a felicidade dela com outras pessoas. Então, quando temos dois homens muito felizes na sua relação familiar que estão constituindo, e como eles naturalmente, biologicamente, não conseguem gerar uma criança, eles fazem o que? Eles apelam para a adoção, tá? Então, essas crianças serão os filhos. Por quê? Porque eles vão educar essas crianças com amor, carinho, afeto. Eles vão fazer todos esses papéis e obrigação que a família tem para com a criança, só que em vez de ter um pai e uma mãe, tem dois pais ou duas mães, né? E aí Lulu Santos tem uma música que eu gosto muito, né? Esqueci toda forma de amor. Dá uma olhadinha, depois escuta, mas escuta pensando na letra, né? Que é bem, bem legalzinha também, tá? Então, ainda falando sobre as famílias
homoafetiva, existe a união estável. Tá? Então, no Brasil, a união entre pessoas do mesmo sexo ainda não está totalmente oficializada, mas em alguns países já. Né? E quem faz esse casamento é de fato o juiz. Então, o juiz ele vai ler a Constituição, vai ler a respeito das leis, né, para essas pessoas formarem a sua família. Tá? Então, é uma união reconhecida, uma união estável. Tá? Turminha, o que é diferente, eu estou falando com vocês da constituição de uma sociedade. Tá? Antes que eu avance, já as igrejas, religião, não aceitam esse tipo de união entre pessoas do mesmo sexo. Tá? As igrejas, eu estou chamando de instituições religiosas, não quer dizer apenas a igreja, que é algo do catolicismo ou do cristianismo, né? Podemos estar falando de todas as instituições religiosas. Então, não existe instituições religiosas que abençoem esse tipo de união, tá? Mas, de acordo com as constituições de diversos países, já podemos realizar esse tipo de união, tá? Então, vamos lá. Nossas famílias, elas têm funções, tá? Então, toda família ela tem uma função, né? Então, qual é a função? Sexual e reprodutiva. Uma das mais importantes funções da família é a de garantir satisfação dos impulsos sexuais, promovendo com isso a perpetuação das espécies humanas. Gente, a família, quando você nasce, eles são responsáveis pela sua educação, seu desenvolvimento, seu crescimento, até que você constitua a sua própria família, tá? Dentre uma das coisas que o juiz fala para você na hora de casar é que você precisa formar uma família, tá? E isso só vai acontecer a partir do momento que você pratica o sexo, tá? Só que nem eu falei, existem famílias homoafetivas que não são capazes de reproduzir. E existem famílias que não são capazes de dar essa... não é dar, é fazer, organizar essa função da família, né, de promover isso. Né? Então vocês vão ver que sexual e reprodutiva é uma, mas a função econômica também. E muitas das vezes as pessoas elas têm uma economia um pouco mais baixa. Então, quando acontece de ter um membro mais da família, muita gente não está preparada financeiramente, né? E tem gente que, por causa desse despreparo, coloca seus filhos para adoção, tá? Então, é uma função da família, não só a reprodução sexual, mas também a função de assegurar meios de subsistência e bem-estar de seus membros. Então, promover comida, promover qualidade de vida, tá? Então, é onde existe, por exemplo, o conselho tutelar, que vai fazer o quê? Fiscalizar as funções da família. Tá? Então, se você está faltando muito de escola e um conselheiro toca na sua casa, é porque alguma coisa, então, na verdade, não é que é alguma coisa, a função educacional que a sua família tem que exercer não está sendo feita. Ou você está enganando seus pais fingindo que está estudando, ou de fato você não está na escola e seus pais estão sabendo disso, e então o conselheiro vai lá na sua casa para poder perguntar o que está acontecendo. Tá? Então, a função educacional, a família é a principal responsável pela socialização da criança. Então, lembra que eu falei que é o grupo
primário. Então, esse grupo primário, ele é responsável por te introduzir na sociedade. É o responsável por falar assim, olha, não pode fazer isso. Olha, você não pode sair, entendeu? De colocar em você alguns limites, né? De te educar em relação aos padrões culturais, né? O que é certo, o que é errado, tá? Então, é responsabilidade da sua família mostrar para você amizade, respeito, solidariedade, tá, gente? Aqui tá errado, tá? Solidariedade, como também um valor que seu pai e sua mãe deve promover e deve ensinar para que vocês tenham honra, responsabilidade, honestidade. Então seja honesto, não só consigo, mas com as outras pessoas também, tá? E isso é função da família, tá? E existe algumas tendências que fazem com que exista uma desestruturação familiar, tá? Então, quando a gente está falando da... Deixa eu voltar, vou fazer bonitinho. Então, quando a gente está falando da mulher indo para o mercado de trabalho, o aumento do número de famílias onde a mulher ela passa a ser a chefe de família, né? O crescimento na participação dos homens nos afazeres domésticos, né? A acentuação, crescimento nos índices de divórcio, né? Surgimento da família monoparental, a ameaça da função reprodutiva da família. Então isso faz com que o número de filhos diminua e a desestruturação familiar são reflexo da globalização, né, na família, tá? Então, a mulher trabalhando mais fora de casa, né? A mulher recebendo e se separando, tá aqui, ó, se separando, sendo responsável pela sua casa e tendo uma função familiar monoparental, né? O homem lavando uma louça, passando um pano, lavando um banheiro, tá? Isso faz com que a mulher tenha menos tempo para poder ficar aumentando sua família. Por quê? Porque ela já não participa tão ativamente que nem era há anos atrás, né, de ter uma família numerosa. Tá? Então, a mulher ela está no mercado de trabalho, ela está preocupada com o seu serviço, com a sua família que ela já tem e não está fazendo o quê? Se preocupando em ter mais filhos. Então, dificilmente nós encontramos famílias que querem ter 12, né? Vocês não querem ter 10, 8 filhos, assim. Vocês querem ter 1, 2, 3, no máximo 4. Tá? Máximo, e é pouquíssimos alunos que querem ter 4 filhos, tá? Então, a mulher no mercado de trabalho, né? Quando eu falei para vocês de balança, era mais ou menos essa balança que eu estava pedindo para vocês pensar, ajustar os pesos, tá? Então, olha só, reparem que essa daqui tá um pouco mais pesada para a mulher, tá? Então, vamos pensar na mulher e o mercado de trabalho, né? A inclusão da mulher no mercado de trabalho vem aumentando significativamente, tá? Porém, continua existindo uma diferença importante e desigual entre homens e mulheres, quanto à equiparação salarial, com homens que ocupam o mesmo cargo e funções, tá? Turma, isso é algo que o feminismo, né, ele busca essa igualdade, né? Então, a equiparação salarial é uma das coisas, né? O feminismo é uma corrente muito importante dentro da sociologia, porque querem fazer o quê? Querem equiparar ambos sexos. Não quer falar que mulher é melhor do que homem, mas querem proporcionar a essa mulher, por exemplo,
a liberdade dela ter suas próprias escolhas sem ser julgadas, tá? Então, existe o feminismo radical, tá? Que, para mim, deveria ser uma questão muito mais voltada dentro da filosofia do que da sociologia, um auto se conhecer, uma coisa muito mais socrática, vamos chamar assim, né? Mas estamos discutindo isso, a mulher está ganhando uma visibilidade maior em relação ao mercado de trabalho, mas estamos em processo de transformação. Lembra lá que eu expliquei que a sociedade ela vai se transformando? Então é essa ideia que vocês têm que ter. A importante participação do homem. No Brasil, a participação dos homens nas atividades domésticas e nos cuidados dos filhos tem crescido. No Nordeste, onde se percebe uma menor participação dos homens nessa tarefa. Turminha, é assim. Existem famílias que criam homens, existem famílias que criam uma educação mais voltada para a criação de macho, tá? Se você pensa em ser homem, então você tem uma consciência não só dos seus deveres, dos seus direitos, mas também você respeita, enxerga a mulher como mulher e não você querendo ser superior ou ser dono dela, tá? E quando você cria um homem para ser macho, então algumas atitudes que hoje a gente considera que o homem faça, né? O macho ele vai julgar, vai achar que é errado, tá? Então a sociedade que eu falei, ela está transformando, tá? E essa visão do macho, ela tá dando lugar a um homem, tá? E é isso, eu acho que a família de vocês querem proporcionar os cuidados de vocês, que vocês não sejam macho, mas sim que vocês sejam homens, tá? Não sei se vocês conseguem ver essa diferença, mas se você não consegue, eu vou deixar uma sugestão. Existe um livro chamado O Segundo Sexo, tá? Ele é de uma filósofa chamada Simone de Beauvoir, tá? Eu acho particularmente que todo homem deveria ler esse livro, né? Para vocês entenderem por que as mulheres pensam feminismo, mas não o feminismo radical, mas a ideia por exemplo, da equiparação dos salários, da liberdade da mulher poder se relacionar com quem ela quiser e não ser julgada. Enfim, o homem é livre, a mulher ela é uma galinha, né? Então esse seria mais ou menos um livro que eu acho importante para leitura, né? Se você pensa em ser alguém melhor, tá? Isso também para as meninas, para poder se conhecer um pouco melhor, entender como a sociedade em vários períodos ela foi opressora com a gente, tá? E aí vamos falar sobre a família e o crescimento dos divórcios. Então, hoje em dia, o número de divórcios ele tem crescido consideravelmente. E se você pensar em pandemia, onde o homem e a mulher estão ficando em casa, esse número cresceu muito. Eu mesmo conheço alguém que se separou na pandemia, tá? Então, esses são dados antigos, mas vocês podem e devem fazer uma pesquisa em relação ao número de divórcio. Eu hoje não sei informar para vocês esse número, tá? Mas fica aí para vocês pesquisarem. Então, vou falar sobre a queda da fecundidade. Gente, isso é um dado onde você verifica muito na geografia, tá? E principalmente na geografia do segundo ano, população, tá? Vou falar um pouquinho do Brasil. O Brasil ele teve um aceleramento dos índices de natalidade
entre 1940, entre 40 e 50, até os anos 80. Tá? E depois dos anos 80, esse número de fecundidade ele vem diminuindo, né? A natalidade vem diminuindo consideravelmente. Por quê? Porque a mulher ela passou a ter acesso a anticoncepcionais, ela foi inserida no mercado de trabalho e com isso fez com que a sua preocupação, né, sua preocupação com uma família grande, uma família grande assim, caísse, ela não começa a não ter tempo, tá? Então, aqui ó, nem tinha reparado. Aqui, reparem que de 80 até o ano de 2000 tem queda, só que, gente, ainda está em queda, tá? Não mudou, essa queda ainda permanece. Hoje em dia, as mulheres estão optando por ter uma graduação, né? Então ter uma formação, ter um bom trabalho para depois pensar em ser mãe, né? Então é comum uma mulher desejar ser mãe depois dos 30, que é o caso da prof aqui. Tá? Cheguei aos 30, eu acho que agora que o que dá, né? Mas enfim, quais são as causas da desestrutura familiar? Então, nós podemos estar falando das ausências dos pais, da violência doméstica, gravidez na adolescência, baixa renda, mudança rápida de valores sociais, abandono familiar ou até mesmo do número de divórcios, né? Então, como é que isso vai causar desestruturação familiar? Então, a ausência dos pais é quando o seu pai, por exemplo, ou o seu pai, por exemplo, ele trabalha muito e te vê menos, tá? Onde, por exemplo, seus pais eles se separaram e por algum motivo seu pai ou sua mãe deveria te ver com uma certa frequência e você não tem esse contato, tá? O que leva uma família a se desestruturar geralmente é essa ausência, tá? Então, quando eu falei que os seus pais não vai te visitar com uma certa frequência, eu tô falando já de uma família que já se rompeu, né? Mas a ausência dos pais é, por exemplo, muito trabalho e pouco diálogo em casa, então vocês não se veem. Então, isso pode ser uma causa de desestrutura familiar. A própria violência doméstica. Então, vamos pensar no seguinte: o alcoolismo ele é uma doença, certo? Ele tem um CID, ele é considerado pelo DSM uma doença. Então, por exemplo, seu pai ele tem esse problema de alcoolismo, quando ele bebe ele fica muito chato e aí o diálogo não tem como se manter, não tem como conversar em relação à bebida, ao comportamento e ele acaba por agredir alguém ou até mesmo você. Então nós temos ainda também um problema que causa desestrutura familiar é a gravidez na adolescência, tá? Esse que, por mais que seja um problema da atualidade, ele já foi também um grande problema da antiguidade, né? A gravidez na adolescência, principalmente de uma jovem que ainda não é casada, era um problema em relação a valores muito grande, né, no passado, né? Outra pergunta que vocês podem fazer é: vocês estão preparados para ser pai e mãe agora que vocês são adolescentes? Né? Vocês têm uma renda para poder sustentar, promover o subsídio e o bem-estar de uma criança? Então, você tem uma renda para isso? Você está preparado? E aí você pensa, se você engravidar agora, tá? Seus pais, como é que seus pais iam receber essa notícia? Sua casa tem essa estrutura para receber uma criança agora, sendo o seu filho? Então, são perguntas que
a gente pode fazer, e elas também estão relacionadas com essa desestruturação, tá? Então, mudança rápida de valores sociais, né? Hoje, se vocês, adolescentes, engravida, pode ser até que os avós dessa criança criem essa criança, mas antigamente não era assim, tá? E existe também um abandono familiar, né? Você acaba colocando uma criança no mundo, mas você deixa ela livre, né? Você não orienta enquanto educação, você não supervisiona. A única coisa que esses pais acabam fazendo é promover o subsídio, tá? Então, o seu meio de se manter vivo, a comida, a roupa, mas não se importa muito. Então, esse é um problema que algumas famílias, infelizmente, passam por isso, né? E que vai levar ao quê? Ao divórcio, tá? Porque a situação vai se mantendo tão insustentável que algumas famílias optam por divorciar, principalmente quando existe um problema de alcoolismo e violência doméstica, tá? Então, quando a gente está falando de um problema, esse é um problema muito sério, tá, gente? E que você sabe que alguém passa por isso, é comum de nós, outras pessoas que não estão envolvidas, julgar, né? Por que a fulana não se separa, né? Muitas vezes não é por falta de vontade, mas sim por uma dependência financeira, tá? Então, o que eu vou fazer? Tenho filhos pequenos, enfim, N perguntas permanece na mente dessa mãe, né? E N consequências pode ter também. Então, antes de você julgar a ação de alguém, né, tenta pensar de outra maneira. Uma aula de família, e como eu falei, nem todas as famílias são perfeitas, todas as famílias têm problemas, né? Alguns dos problemas são maiores do que outras, tá? E eu de verdade eu espero que essa não seja a realidade de vocês, né? Então, violência doméstica, existe uma lei, a Lei Maria da Penha, né, onde a mulher tem uma delegacia da mulher especializada no atendimento à mulher. Não é só para violência doméstica. Então, se seu parceiro te ameaça, né, se você foi vítima de crime cibernético, enfim, é nessa delegacia da mulher especializada, da mulher, que você vai encontrar, principalmente as mulheres, tá? Encontrar um acolhimento para você falar do que? Do seu problema, tá? E é importante você conhecer isso para você reivindicar sua proteção, seu direito, tá? Então, por exemplo, tem um aplicativo de transporte que você coloca o endereço de uma delegacia da mulher. Geralmente, não sei se ainda é válido, mas a corrida acaba sendo por conta do aplicativo, tá? Porque o aplicativo entende que você está indo o quê? Pedir socorro, tá? E principalmente se você é mulher, tá? Não sei se é válido ainda, pelo amor de Deus, gente. Mas houve uma época que o aplicativo fazia isso, tá? Então, tem um link aqui, depois se vocês tiverem curiosidade para vocês verem, né? Então, 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica, né? A violência pode envolver o machismo, o alcoolismo, né? E elas são os principais fatores, né, que contribuem para a violência. Gente, existem tipos de violência, né? Existe violência psicológica, violência física, existe a violência, esqueci. Enfim, tem alguns tipos de violência também. E essa violência, esses tipos de violência, elas todas interferem no quê? Na sua relação familiar, tá? Então, turminha, vocês geralmente são mais antenados até do que a própria prof. Se você tiver alguma dúvida ou ficou muito curioso com alguma coisa que eu falei, procura saber, tá? Procura saber, procura se informar um pouquinho mais, ou essa aula é só mesmo
fala de orientação, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o reflexo de tudo aquilo que eu falei no slide anterior em relação à criação do filho, tá? Então, você pode se tornar revoltado, né? Porque você, por exemplo, para quem tem esse problema de violência doméstica em casa, você acaba se tornando revoltado e quer proteger sua família, sua mãe, por exemplo, tá? É um reflexo de desestruturação, da falta de diálogo, enfim, de N coisas, o uso de entorpecentes, o comportamento agressivo, tá? O baixo rendimento escolar, distúrbios emocionais, então, pode ser que por causa de algo que acontece na família, a menina desenvolva anorexia ou bulimia, tá? Então, enfim, né? Pode acontecer esses problemas emocionais, que aí quem cuida é o psicólogo e o psiquiatra, tá? Que vai influenciar na sua autoestima, então você acaba ficando com medo das coisas, tem medo de tentar, né? Depois você fica com medo de conseguir, né? Você olha para o espelho, em vez de se olhar com mais amor, você se olha como um grande fracasso, né? Até chegar o momento que você, por causa desse baixo rendimento escolar, você foge da escola, tá? Então esses são alguns dos reflexos que a desestruturação familiar gera nos filhos, tá? Então é importante o quê? É importante o diálogo, né? É importante a união, é importante um apoio, é importante saber dos seus direitos, mas também dos seus deveres. É importante, se a situação está ficando muito ruim, procurar ajuda, tá? Um psicólogo, um psiquiatra, tá? O próprio conselheiro tutelar, a delegacia, tá? Enfim, são N coisas que vocês podem estar passando e que vocês podem procurar, tá? Ajuda, ok? Uma situação já ocorreu há muito tempo e se agravou na atual sociedade são os pais se distanciarem cada vez mais dos filhos por conta do trabalho. Então eu falei disso aqui com vocês como um problema de desestrutura familiar, né? Os pais acham que os educadores devem formar o caráter dos filhos, mas os educadores têm 50 alunos para ensinar. A responsabilidade é dos pais, né? Então tudo isso daqui não mudou, tá? Esse pensamento não mudou. Tem muita gente que enxerga a escola como um lugar de depósito, quando na verdade é um lugar de orientação, né? Eu tenho um papel de educadora, mas eu não tenho um papel da educação, de ensinar valores para vocês. Os professores acabam fazendo isso por causa do dia a dia, né? Mas esse é um papel principal da família, tá? Então, se eu fosse, de fato, educar, tá? Educar, que eu digo, nessa educação de valores, tá? Que é o papel da sua família para todos os meus alunos, eu teria 1000 alunos para fazer isso. E meu papel é de orientar em relação ao que? Ao conhecimento, à informação, a você ter essa oportunidade de saber quais são as causas da desestrutura familiar e onde você pede ajuda, tá? Então, isso é um papel de educador, professor, tá? Porque você sabe que tem um problema, mas como é que você pede ajuda, tá? Então, esse é o papel, tá? E aí vou falar com vocês um pouquinho sobre a psicóloga, tá? Anna Hammer, né? Então, a desestrutura familiar abate a criança e o adolescente. Gente, mexe com vocês, né? Seus pais estão se separando, você não tá feliz, talvez você esteja até com medo, tá? Então, os jovens tentam compensar esse vazio com grupos de amigos de rua, né, que se torna a nova família deles, que podem acabar se envolvendo com drogas e entram para criminalidade. Gente,
não é que isso é uma coisa predestinada a acontecer, mas pode, tá? Entenderam a diferença? Não é predestinado, mas pode ser que aconteça, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o pensamento de um importante sociólogo, né, Émile Durkheim, tá? Émile Durkheim ele vai escrever sobre a importância da família, tá? Então, a família e a reflexão dessa família. Então, a gente está falando sobre a desestruturação familiar. Nós temos as causas, né? E nós temos um meio de enfrentar. Então, as causas é a ausência dos pais. Então, seu pai trabalha muito, quando chega não conversa muito com você, então ele, mesmo presente, ele se faz ausente, né? Ou, por exemplo, seu pai tem um problema, tá? Que é uma doença, tá? Então, o alcoolismo, por exemplo, é uma doença, tá? E aí, por causa dessa doença, ele acaba tendo comportamentos violentos, né? Você pode enfrentar, né? Você pode fortalecer o vínculo da família em relação ao diálogo. Então, o pai chegou cansado, vamos conversar um pouquinho? Vamos largar o celular de lado? Vamos conversar, perguntar como é que foi o seu dia? Enfim, o que a gente pode fazer junto? Propor um jogo, algo que seja entre vocês. Tá? Então, fortalecimento desse vínculo familiar através do diálogo. E a violência doméstica, você também pode buscar ajuda, tá? Então, as ajudas eu fui falando com vocês anteriormente, tanto delegacia, psicólogo, conselheiro tutelar, psiquiatra, tá? Todos esses são responsáveis pelo cuidar da família, tá? Do indivíduo e da família, tá? Aí depende, cada caso é um caso, não dá para eu citar todos aqui, até porque eu não saberia como explicar tudo para vocês, mas estou fazendo o básico, tá? O fortalecimento da escola é você se fazer ativo nessa instituição de formalidade, né? De buscar conhecer, de buscar saber dos seus direitos, saber dos seus deveres, tá? Então essa aula é uma aula de fortalecimento desse vínculo com vocês e a escola. Se você me escutou até aqui, talvez você aprendeu algo que você não sabia, tá? E eu espero que tenha ajudado você. Então vamos falar do sociólogo, né? Émile Durkheim. Lembra lá? Para ele, o papel da família é o papel vital, tá? Ele é um papel importantíssimo para a sustentação da nossa sociedade, para o bem-estar de seus membros. Então, gente, pensem nisso como que a primeira aula de sociologia que eu deixei gravada para vocês, onde eu explico o que é sociologia, tá? Então, tudo começa com a família, tá? Émile Durkheim fala isso, e se você parar para refletir, talvez você conclua isso também, né? Por isso se faz necessário as tentativas de fortalecimento da família e da escola como instituições importantes no processo de transmissão de valores e padrões culturais de uma sociedade, tá? Turminha, muito obrigada se você assistiu até aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode e deve entrar em contato comigo. Eu deixei uma pesquisa, né, para algumas salas a respeito do Émile Durkheim, do Karl Marx e do Max Weber, tá? E também deixei, não sei se foi em todas as salas, um formulário para resposta, tá? Então, se eu não deixei para vocês, eu vou deixar para vocês responderem e ver se vocês entenderam isso, tá? Turminha, não precisam buscar resposta na internet. Todas as respostas que eu quero estão nesses slides. Talvez só a pesquisa que está faltando, mas aí eu já estou orientando vocês para fazer essa pesquisa, tá? Um beijo, fiquem todos bem e até a próxima!